Os fitoterápicos são medicamentos feitos à base de plantas naturais e vêm ganhando cada vez mais espaço nos postos de saúde, nas farmácias e no cotidiano da população. Neste programa, você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre os benefícios da fitoterapia e como usá-la a seu favor. O Viva Saúde está começando agora. Fique ligado! Esclarecendo melhor sobre a fitoterapia, nós convidamos a homeopata e fitoterapeuta Catarina Vilar. Catarina, obrigadíssima por ter aceito o nosso convite. Grata também a todos vocês. Explica pra gente, o que é a fitoterapia? Tem algum mistério envolvendo a fitoterapia, não? A fitoterapia é um tratamento médico onde é uma opção de cura, onde você usa medicamentos feitos à base de plantas medicinais, né? Que podem ser folhas, você pode usar a casca da planta, você pode usar a raiz da planta, depende de qual parte da planta é medicinal. Se bem que tem algumas plantas, como o cajueiro mesmo, que todas as partes da planta são medicinais. As formas de usar os fitoterápicos, né? Você falou chás. Sim, nós temos a planta in natura, que é o chá, certo? Nós podemos fazer, hoje em dia, você pode ter em forma de cápsula, que é o extrato seco. Você tem as tinturas, né? Onde você usa álcool a 70%. Você tem as alcoolaturas, onde é feito com plantas, com a parte verde da planta. A tintura é feita, a farmacêutica prepara com a parte dura, que são as cascas, raízes, rizoma. Outro fitoterápico, as pomadas também feitas da planta medicinal, cremes. E aí vai, do mesmo jeito que você encontra antibióticos e várias formas de tratamento alopáticos, na fitoterapia também. Óleos também, óleos, né? Os óleos, óleo de melaleuca, aí vai. Muitos óleos, com cada um. Por exemplo, o melaleuca mesmo é muito usado para verruga. Muito. Eu não sabia. E tem uma ação também anti-inflamatória, né, antisséptica bucal. Porque a gente conhece que a melaleuca ela tem uma infinidade, né, de benefícios, na verdade. Se bem que ela é uma planta que não é muito do nosso país. É uma planta mais de outros climas, né, de um clima mais da Austrália, se eu não me engano, a melaleuca é da Austrália. Mas aqui, eu quero acrescentar assim, que no Brasil nós temos a maior biodiversidade do mundo. Mas, infelizmente, essa maravilha, né, não é explorada. E o que é que acontece, que é uma grande realidade, vem, né, cientistas de outros países estudar as nossas plantas. Eles procuram se aprofundar, levam para o laboratório, observam, vê a ação medicinal daquela planta e patenteiam a planta. E nós, brasileiros, apenas podemos usar ela in natura. Depois que ela é patenteada por um alemão, um japonês, um americano, eles é que vão ter o direito. A gente não pode mais reivindicar, né? A gente Eu soube que aconteceu um caso assim, com urucum. Né? Parece que foi patenteado... para um cientista aí de outro país, mas não... O único medicamento que é, digamos assim, 100% brasileiro fitoterápico é o Axeflan, que é a Cordia verbenácea, que é muito usada para dores musculares, hematomas, certo? Esse é realmente brasileiro, mas assim... A maioria são todos... Quanto à conservação, Catarina, como a gente deve conservar as ervas, as plantas, da forma correta? Não, se for a planta in natura, você tem que deixar, por exemplo, você tem hortelã. Se eu quero conservar por mais tempo que eu vou precisar usar, ou mesmo a cana do brejo, que chamam cana da Índia, você deixa num local ventilado da casa, ela secando naturalmente. Sem levar para o sol, de forma alguma. O sol você pode levar até se for aroeira, uma casca, mas a folha você deixa numa parte ventilada e quando ela secar, ou seja, quando for extraída toda a água da planta,
você pode pegar aquelas folhas secas, colocar num vidro e ficar usando para determinado problema de saúde que você tiver. Qual o tempo de duração de chás, principalmente chás, né? Eu gostaria de saber assim, do fitoterápico como um todo, né? Sim. Mas pomadas, cápsulas, que muita gente tem o costume de tomar, né? As cápsulas durante um certo tempo fez efeito, deixa para lá, passa-se um bom tempo e depois eles voltam a tomar, né? Que não se deve fazer isso, mas principalmente em relação a chás. A gente vê muito na internet que se aconselha fazer o chá para 1 litro e tomar 3 xícaras ao dia. E o restante do chá, o que faz com ele? Olha, isso aí vai depender do caso clínico, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente e ele tem um cálculo renal, certo? Ele tem crises de cálculo, muita dor. Então, ele pode ficar tomando, associado a outro tratamento, até 1 litro de chá de cana da Índia ou cana do brejo por dia. Isso, como dizem alguns pacientes, seria a água dele. Então, aquele litro ele sempre pode ser guardado, acondicionado na geladeira. Agora, depois de feito o chá da forma correta, ou seja, a água entrando em ebulição, você vai desligar, colocar a planta, a quantidade certa de planta, que não pode ser uma quantidade muito grande para aquele litro de água. Deixa o que em torno de 20 minutos. Quando esfriar, você leva para a geladeira, tampadinha, e fica tomando durante 24 horas. Depois de 24 horas, o chá não tem mais validade. Certo? Então dura somente 24 horas. 24 horas. Mas, tirando outra dúvida, por que o correto é colocar água quente nas folhinhas? Porque às vezes a gente tem mania de colocar folha dentro, né, da panela, água fervendo, e às vezes passa de 5 até 10 minutos. Se isso acontecer, o que acontece com esse chá? O princípio ativo da planta, ele evapora com calor. Porque toda a planta medicinal, ela tem princípios ativos que a tornam medicinal, que pode ser o que a gente chama de saponina, os flavonoides, que aumenta a imunidade da pessoa. E aí tem uma série, mais de 10 ou 20 princípios ativos, dependendo de cada planta, né? Então, se você deixa fervendo, você leva a folha para aquela água numa temperatura altíssima, evapora. Se for folha, no caso, né? Porque se for uma planta, por exemplo, a casca de uma planta como a aroeira, a casca do cajueiro, casca de quixabeira, que tem uma ação hipoglicemiante grande também, que é excelente para diabetes. A raiz. Então, essa parte da planta você pode deixar ferver durante 5, 10 minutos. Agora, as folhas não, tem que ser infusão. E como saber que tipo de planta, ou de erva, enfim, é indicado para cada caso? Não, primeiro você vai fazer o histórico do paciente, vai avaliar os sintomas dele e ver, dependendo do quadro clínico que ele vai apresentar. Por exemplo, se eu tenho um paciente que vem com crise de asma, aquele dispneia, falta de ar, muita tosse seca. Então, pelo quadro clínico dele, eu vejo que ele tem um problema respiratório. Então, nós temos plantas que agem a nível do sistema respiratório, do aparelho respiratório. E uma delas é o guaco, né, que é muito usado o nosso xarope de guaco, que é uma planta que tem uma ação o quê? Broncodilatadora, ela expande o pulmão. Ela permite o paciente respirar melhor. Porque na asma há uma contração e o paciente ele não respira direito. Então, depende, por exemplo, a própria unha de gato, que não é uma planta nossa, ela é de outro país, mas ela tem uma ação anti-inflamatória muito boa nesses casos. Nas sinusites também, porque vai ajudar a ter uma ação anti-inflamatória. O próprio gengibre também. Então, tem aquelas plantas que têm uma ação maior na parte respiratória. Tem outras que agem mais a nível de aparelho digestivo, melhorando a digestão, gases, por exemplo, gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Tem plantas que agem mais na pele, se bem que toda planta medicinal ela não tem uma ação medicinal só, ela tem inúmeras ações medicinais. O diagnóstico geralmente é feito, Catarina, somente pela conversa,
né, que você vai ter com o paciente, ou você também pede exames clínicos, laboratoriais, enfim? Não, dependendo do quadro tem que pedir, né? Os exames, eles vão, digamos assim, vão auxiliar no diagnóstico, dependendo do caso, no diagnóstico, vão apenas complementar a minha, digamos, eu tenho uma hipótese diagnóstica em relação àquele paciente, que ele tem uma dermatite, ou ele tem, digamos assim, uma psoríase. Então, os exames laboratoriais, eles vão apenas, digamos, vão servir para confirmar também. Eu associo o interrogatório do paciente com o exame. Será que as pessoas ainda têm um certo preconceito em relação ao uso do fitoterápico? Como é que as pessoas veem hoje o uso das plantas? Mas você não vai responder agora não, porque a gente vai para um pequeno intervalo, não sai daí, que a gente volta com muito mais informações sobre a fitoterapia. Fique ligado!